Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Hoje eu trago um passo a passo muito legal de uma sainha de babados infantil. Mas você vai ver que o passo a passo serve para você fazer uma saia para adulto também. Basta você ter as suas medidas e seguir a ordem que eu vou fazer a sainha. É uma conta simples que nós vamos chegar nesse resultado aqui. E eu vou mostrar como se faz o passo a passo. Vou deixar na descrição do vídeo como eu cheguei a esse resultado. Tudo que eu for falando vai estar na descrição do vídeo, de como eu cheguei aqui nesse resultado, de onde eu tirei as medidas e como você faz as continhas para calcular babado e saia de ligação. No caso, 2 saias de ligação, porque é uma saia com 3 babados e precisa de 2 saias de ligação. Vamos para o passo a passo? Bem, aqui eu já tenho cortada as minhas 2 saias de ligação, tá? Na altura de 9 centímetros por 70 centímetros de largura, tá? E aí, primeiro passo aqui, como eu cortei elas assim, com essa abertura aqui, poderia ter cortado assim, tá? E ter 2 partes, mas optei por cortar uma tira inteira. E eu vou fechar ela com costura francesa, as 2. E já volto. Bem, já fechei as 2 saias de ligação com costura francesa, uma costura que eu já ensinei aqui no canal com outras peças, tá? E aí, fechadinha as saias, nós vamos agora para a parte dos babados. Preparar os 3 babados. Fechando as laterais, porque a medida dos babados, o primeiro e o segundo, é de 13 por 2,10. Então, eu cortei 13 centímetros de altura por 2 tiras de 1,5 m cada. Então, vou fechar as laterais também com costura francesa. E o último babado, que é o menor, que nós vamos colocar aqui, eu vou explicar na hora, é o de 11 centímetros por 2,10. Também cortei 11 centímetros com 2 tiras de 1,5 m. Eu vou fazer agora a junção delas na costura francesa e volto com eles já. Vou passar também 2 costuras no meu ponto maior da máquina para franzir e já mostro para vocês como são colocados e a ordem que é colocada os babados nessas saias de ligação, tá bom? Bem, gente, vamos a uma pausa para uma explicação. Por que os babados têm 2,10 m? Porque eu peguei 70 centímetros da largura da saia de ligação e multipliquei por 3. Você pode também fazer com a largura total do tecido, que é 1,5 m, 1,50 m, né? Você pode estar usando a largura do tecido que você tiver aí para fazer a sua sainha. Eu optei por fazer 3 vezes a largura total da saia de ligação para ficar um franzido assim bem franzidão, bem bonito, né? Fica bem assim armadinho. Para uma saia de festa junina, eu optei por estar fazendo um tema junino com essas fitas que eu tinha em casa, tá? Então o primeiro babado vai ser esse, o segundo vai ser esse. Eu gostaria que esse aqui fosse o do meio, mas acabou que o meu tecido deu para fazer com que ele fosse o terceiro babadinho. E aí, também já adiantei o passo dos 3 aqui, eu costurei as 2 tiras de 1,5 m, né? Que deu 2,10 m, cortei duas tiras com 1,5 m com as alturas indicadas para cada babado. E nelas todas eu já fiz a costura francesa. E o próximo passo agora é fazer a bainha, virar meio centímetro mais meio e bater a bainha. Bem, agora com a nossa bainha feita, onde eu virei meio centímetro, a gente precisa passar, para poder franzir, 2 linhas no ponto mais largo da máquina. No caso aqui, ó, a parte da divisão da costura francesa. Nós temos as 2 faixas, faixa da frente e faixa das costas. E a gente vai passar então 2 costuras com o ponto mais largo da máquina até o final de uma costura a outra para podermos franzir. A gente deixa assim, ó, uma folga grande de linha, tanto da de cima quanto da de baixo. Põe assim para trás da sapatilha e começa a fazer o franzido, tá? Colocamos lá no ponto mais largo da máquina, 5 aqui da minha máquina. E somente isso, a gente passa a linha folgada, encosta a sapatilha aqui, ó, rente a beira do tecido e passa a primeira linha, até o final da costura, da primeira costura. Depois dá um espaço ao lado e faz outra linha. Mais uma linha de costura com maior ponto para poder franzir, ok? Eu já volto com ela passada. Passei a primeira linha aqui, ó, até a costura lateral. Vai ficar uma para frente e uma para trás.
E você, como é que você faz o seu franzido aí? Me conta aqui se você faz de uma maneira diferente, se você põe outra sapatilha aqui, aquela que a gente regula atrás, se sua máquina é doméstica, você tem uma sapatilha apropriada para isso. Me conta aqui nos comentários como é que você faz o seu franzido. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço a gentileza, dá agora um joinha, por gentileza, dá aquele joinha, dá aquele like no vídeo e faz a sua inscrição, tá? Tô aguardando você se inscrever. Vou continuar aqui, então, a segunda linha, depois eu passo para a parte de trás, também passo uma primeira e passo uma segunda. Assim vai sendo os 3 babadinhos. E aí eu já volto com os 3, com essas linhas costuradas pra gente dar segmento. Bem, vamos começar a montagem da nossa saia. A gente começa pela parte de baixo, pelo último babado, que é o menor, tá? E aí eu já comecei a franzir aqui um pouquinho para adiantar. E a gente vai fazer o seguinte, pegar a lateral aqui da costura do nosso babado e colocar rente aqui a lateral da saia de ligação. Ela não tem costura aqui, tem costura apenas desse lado de cá. Então a gente vai encostar essa costura com essa lateral. E a gente faz isso, ó, tomba pra cá, direito com direito. A gente encaixa aqui, ó, lateral com lateral. Essa primeira aqui. Deixa eu abrir aqui a saia de ligação. E encaixar aqui, ó. Nós vamos costurar assim, tá? Babado virado pra cima. A ponta dele é essa daqui, mas nós vamos costurar assim. Direito com direito, babado virado pra cima. A gente vai encaixar aqui lateral com lateral, alfinetar, tá? Franzir até chegar ao tamanho aqui da nossa sainha, tá? E a gente pega a outra lateral dele, que tá aqui, ó, a lateral da costura francesa, e coloca aqui, ó, direito com direito, costura com costura aqui, babado virado pra cima, alfineta, e a gente vai franzir até eu chegar aqui o tamanho, ó, tá quase, né? Acho que tem que soltar até um pouquinho. Chegando assim ao tamanho, a gente vai pra parte de trás e faz a mesma coisa. Puxa a linha de franzir dele, é muita linha aqui, vamos nos encontrar. Aqui tem a segunda linha do franzido de trás, a gente vai também puxar, tá? E encaixar aqui, direito com direito, da mesma forma, pra cima, direito com direito, tá? Aí eu vou fazer essa parte aqui, já volto com ele todo encaixado, e aí vai ficar assim, todo encaixadinho na primeira saia de ligação. Vamos franzir até encontrar o tamanho, distribuir esse franzido aqui bem bonitinho e passar uma costura de 1 centímetro. Eu já volto com ele todo encaixado nessa primeira parte. Bem, gente, encaixei o primeiro babadinho aqui na nossa primeira saia de ligação, tá? Ele vai ficar assim, pra cima, direito com direito, como eu falei. Quando nós costurarmos, virarmos, ele vai ficar assim, ó, pregadinho assim. E aí a gente continua pregando o segundo babado nessa parte aqui. Primeiro vamos falar desse, já encaixadinho, tá? Bem direitinho, as laterais aqui, ó, encaixadas, tá? Essa lateral dessa costura com essa e a costura da outra com a lateral que não tem costura, mas que a gente encontrou. É bom também dar um pique, que a gente estica assim, acha, né, a lateral e dá um pique. A gente nunca mais perde onde é a lateral, tá? No próximo eu vou fazer isso. E agora, né, com ele já todo encaixadinho, tá? Espalhadinho, eu peguei meu auxiliar aqui, fui ajeitando. E a gente pode fazer isso também enquanto está costurando, tá? Agora eu vou ali pra máquina e vou passar uma costura de 1 centímetro aqui, prendendo todo esse babado, tá? E no final a gente retira as linhas, bem no final, quando a saia já estiver pronta. E aí a gente for dar o acabamento, a gente pode tirar as linhas que passou pra fazer o franzido. Por enquanto eu vou passar a costura de 1 centímetro e prender esse babado e já volto. Encontrei uma posição aqui pra mostrar, gente. A gente vai costurando, deixando esse babadinho bem alinhado, tá? A beira ali também da saia de ligação, prestando atenção onde você deixou o alfinete para não quebrar a agulha. Vai costurando devagarzinho, com margem de 1 centímetro. Onde você sentir necessidade de ajeitar esse franzido, você vai ajeitando, tá? Pausa só para mostrar isso aqui. Ó, vai ficar um franzido muito bonito do outro lado. Eu fiz 3 vezes o tamanho, a largura, né? Nós tínhamos 70 centímetros de largura da saia de ligação. Eu fiz com 2,10 metros, né? Então fica um franzido muito mais bonito. Você quer fazer com a largura do tecido de 1,5? Também pode, mas você pode arriscar colocar mais babado. Eu sugiro 3 vezes a medida, porque fica um babado bem bonitinho, bem franzidinho. A saia fica realmente muito mais bonita, com um franzidinho mais cheinho, tá? Eu vou continuar aqui costurando e já volto com ele pregado. Bem, costuramos aqui nessa posição. Dei uma limpezinha aqui. Não tirei ainda a linha de franzido, tá? Só dei uma limpezinha, porque agora a gente pode já fazer um acabamento aqui. Se você tiver overlock, pode passar o overlock. Eu vou passar aqui na minha máquina doméstica um zigue-zague, um ponto de zigue-zague, para fazer o acabamento aqui já. E aí a gente passa pro próximo passo, que é pregar o segundo babado aqui. Já volto com ela, com a costura aqui de zigue-zague, e o outro babado também, pra gente começar a franzir e encaixar aqui, eu mostro como vai ser. Bem, gente, fiz o acabamento ali na doméstica, ficou muito legal, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo curtinho,
explicando como eu faço para imitar o ponto overlock, né? Com a máquina doméstica. E aí, feito esse acabamento já, até para facilitar e adiantar, a gente vira agora pro lado direito, tá? E faz assim. Deixa ela assim, tá? De cá aqui da costura. E agora nós vamos pregar o segundo babadinho, tá? E agora, só para não perder aqui a lateral do meu, porque só tem costura de um lado, se você fizer a costura dos dois lados, vai ficar até mais fácil. Mas eu vou dar um pique aqui, para saber que aqui é a outra lateral, tá? E agora, para pregar o segundo babado, ele é pregado assim, tá? Você abre ele aqui, ó, e coloca aqui por dentro a saia de ligação. Encontra aqui as laterais, desse jeitinho. Cadê o pique? Já pode colocar aqui, ó. E agora vai ser direito da saia de ligação com o avesso do segundo babado. A gente vai alfinetar aqui, ó, e vai fazer do mesmo jeito, reduzir, franzindo, até chegar ao tamanho da sainha de ligação, tá? Deixa eu alfinetar aqui para mostrar para vocês. Aqui você alfineta a primeira lateral com a lateral da sainha. E a outra lateral do babado, você encontra aqui com a costura dele aqui, ó. Tá vendo? A segunda costura aqui. Eu vou fazer o mesmo processo. Franzir até caber. Volto com ele franzidinho, dá um pouquinho de trabalho, vai fazendo com paciência. Puxa daqui até aqui e a outra linha puxa até o meio. E aí você trava com alfinete, tá? Pra não correr a linha, trava com alfinetes e distribui. Faz isso na frente, faz isso atrás, tá? E a gente já vai ter o segundo babadinho preso. Bem, gente, olha, já franzi, encaixei aqui na primeira saia de ligação. A gente já tá com ela, tá? Pra adiantar aqui, alfinetei tudo, fiz um franzido bem bacaninha, distribuído direitinho. A gente agora passa aqui a costura de 1 centímetro com a outra, tá? E eu volto com ele já costuradinho. Babado costurado, já temos ele assim, ó, pregado na primeira saia de ligação, na de baixo, no caso, costuradinho, tá? Fiz uma limpezinha aqui. Só pra explicar, gente, eu usei chita aqui pra fazer os babados. Essa saia de ligação e a outra, eu fiz com tricoline. Eu prefiro fazer com tecido mais encorpadinho essa parte aqui, tá? Fica a critério de vocês. Agora, o próximo passo é pegar a nossa segunda saia de ligação, que é a de cima, né? Ela tá assim, do lado direito. Você pode estar virando do lado avesso, assim. E colocando ela aqui por dentro. Colocando o babado por dentro. Encontra aqui, ó, a lateral dele. Com essa lateral aqui. Tá? Costura assim, ó. Aí vai ser direito desse com esse direito. A gente bota aqui, ó, lateral com lateral. E começa a alfinetar, tá? Aí vem aqui, encaixa ela aqui dentro. Encaixa assim certinho. Eu venho alfinetando, passo uma costura, tá? Agora ela vai ficar assim. Estica aqui direitinho pra encaixar. E alfineta aqui essa outra lateral aqui. E agora, depois de alfinetar aqui direitinho, vai estar direito com o direito do babado. Assim. Aí a gente vai passar costura de 1 centímetro aqui, pregando essa primeira saia de ligação, então, no segundo babado. Só uma breve explicação. A gente encaixou assim, né? Direito com direito. E você pode vir por dentro e aproveitar a costura da primeira saia de ligação no segundo babado, tá? E passar uma costura sobre ela. Você vai ver ela por dentro, ó. Vai ver a costura por dentro e seguir ela como guia, tá? Agora você vai estar pregando a primeira saia de ligação no segundo babado. E já foi feita também a costura sobre ele no babado, na saia de ligação do meio. E aí, com essa costura aqui, você pode se basear e se guiar por ela, tá? Vira assim, ó, cá. Vê se tá pegando tudo aqui, ó. Alfineta e passa uma costura sobre essa costura mesmo. Costura feita, tá? Eu vim aqui por dentro, juntei essa parte aqui, né? Direito com direito. Virei aqui pra dentro e passei sobre a outra costura já existente aqui. Ficou bem mais fácil, tá, gente? Agora tá pregadinho, direitinho. A gente vira pra fora assim. E tá ficando uma gracinha já a nossa sainha, né? Olha que gracinha. Tudo certinho por aqui, tudo dando certo. Muito bom. E assim, você querendo colocar uma rendinha na beira,
pode fazer enquanto está fazendo a bainha, tá? Eu não vou colocar nada assim de enfeite, de frufru, vai ficar assim mesmo. Mas você pode, na hora de estar fazendo a bainha, já pregar uma rendinha na beira, ou pode pregar depois também, não dá certo também, tá? Agora, nós vamos para o nosso terceiro babado, né? O que nós vamos fazer? Agora, ele vai ser encaixado, você acha que é costura, faz um pique aqui também, para encontrar a lateral. Se você fez como eu, uma faixa que só levou costura de um lado, você faz esse pique aqui. Aí você prende agora aqui assim, ó, lateral com lateral aqui no pique, tá? Acha a outra lateral, encontrou aqui, encaixa aqui, ó, tá? E a gente vai fazer o mesmo processo. Vai franzir até achar o tamanho aqui, e assim ficará a saia, ó, já com o terceiro babadinho, tá? Eu vou franzir tudo aqui, achar o tamanho, pra encaixar aqui, vamos passar a costura de 1 centímetro, eu volto com ele já franzido. Bom, gente, voltei aqui com a saia já com o terceiro babado já costurado, tá? E também com mais de 1 centímetro. E fiz o acabamento também ali no zigue-zague daquela segunda parte que nós fizemos, que foi dessa forma que nós fizemos, né? Colocamos um babado entre uma saia de ligação e a outra, e a gente passa aqui, ó, nessa parte também um acabamento, tá? Eu fiz mais uma vez no zigue-zague da minha doméstica. E agora, pro cós, que é a parte final agora aqui da nossa sainha, a gente faz a medição aqui de quanto deu a cintura, né? Para a cintura de 2 anos, 52 centímetros que eu medi, acrescentei 20 centímetros para poder passar no quadril da criança, né? Não pode ser a justa medida da cintura, por isso que nós temos que acrescentar mais 15 a 20 centímetros, né? Pra gente também poder colocar o cós, dentro desse cós passar um elástico e ficar aquele franzidinho pra saia ter esse movimento aqui, ó, de subir, de fazer esse movimento evasivo, né? Então, eu medi aqui quanto deu o nosso cós, né? A parte final aqui já é pra colocar o nosso cós. E o nosso cós vai entrar aqui. Eu medi toda a circunferência, cortei 2 tiras na altura de 8 centímetros, porque eu vou colocar um elástico por dentro de 2 centímetros. Então, eu vou fazer uma canaleta aqui de 3 centímetros, 1 centímetro aqui e 1 centímetro que nós vamos perder, né? 2 centímetros, vão sobrar 6, né? 3 no caso aqui, vamos dizer assim aqui na frente, né? 3 centímetros, vai passar um elástico de 2 centímetros. Você vê o elástico que você vai usar, tá? Aí você faz o cós de tamanho para passar o seu elástico direitinho. Pode ser um elástico de 3, um elástico de 4 centímetros. Aí você vai dobrar essa quantidade pro elástico, passar e deixar também margem de 2 centímetros, porque vai usar essa parte aqui e essa aqui, correto? E aí, quando eu cortei 2 tiras, eu fiz a costura francesa, tá? Fiz costura francesa, e você vira pro outro lado, essas duas partes do cós estão juntas. Você corta total cintura, que deu aqui, você mede na sua fita métrica, o total que deu, às vezes pode esticar um pouquinho por causa do franzir, tá? Você vê o final, quanto que deu. Nesse final, você acrescenta 1 centímetro para cada lado de margem de costura. Corta 2 tiras na altura, que como eu expliquei, para a passagem do elástico, com esse 1 centímetro sobrando, para a gente poder fazer a costura francesa, tá? Do jeitinho que eu tô fazendo. Se você quiser fazer desse jeito. Aí aqui a gente, no caso, vai dobrar, vai fazer assim, uma tira dobrada e encaixar aqui nesse cós, pra cima, assim, essa parte aqui. Vamos passar a costura de 1 centímetro ao redor todo, deixando um espaço pra gente encaixar o elástico, tá? Eu vou deixar ali por trás a costura. Bom, a gente encaixa aqui assim, ó, por dentro do cós. E coloca aqui costura com costura, tá? No caso aqui, uma lateral tem costura, a gente encaixa aqui certinho, a costura aqui por dentro, encontra ela e passa uma costura de 1 centímetro ao redor, deixando aqui por dentro um espaço pra gente poder encaixar o elástico, tá? E o elástico aqui da nossa cintura, como é que eu fiz? 52 centímetros é a cintura de 2 anos. Eu tirei 6 centímetros dessa medida e acrescentei 2 centímetros. No total ficou 48 centímetros. Esses 2 centímetros é pra gente fazer a costura aqui, tá? Aí perde 1 centímetro aqui, um aqui, e fica com 46 total pra nossa cinturinha aqui da criança de 2 aninhos, tá bom? Eu já volto com o cós costurado na saia e a gente passa o elástico e a nossa saia vai estar prontinha. Então, gente, eu alfinetei todo o cós por fora aqui, tá? Da saia. E aí a gente vai fazer o seguinte, aproveitar aqui, ó, essa costura que foi pregado o babado na primeira saia de ligação e nos guiarmos por ela. Só que a gente tem que deixar aqui, ó, uma abertura pro elástico passar. Não podemos esquecer de deixar uma abertura de uns 2, 3 centímetros aqui pra gente passar o elástico, tá? Pode pregar todo o cós ao redor, mas deixar uma abertura para fazer a passagem desse elástico, tá? Eu já volto com ele costurado.
Gente, até marquei com um alfinete para saber onde eu deixei a abertura, tá? Comecei a costura aqui por dentro e parei aqui. Então, conforme eu falei, a gente tem que deixar uma abertura para passar o elástico aqui no cós, ó. Tá pregado, depois nós vamos virar ele pra cima e aí ele vai ficar assim, tá? E por enquanto nós vamos colocar o elástico, já tá colocado aqui ó, no passador, de um lado, e aí a gente dá a volta com ele todo, tendo cuidado de não perdê-lo aqui dentro, tá? Passa ele todo. Eu vou passando aqui, quando chegar lá no final, eu mostro como eu prendo e fecho totalmente o cós, tá? Então, a gente passei aqui, ó, toda a volta, encontrou com o início aqui, e eu passei juntando aqui 1 centímetro a costura, tá? Aí você põe pra dentro aqui, o elástico, ajeita ele dentro. Vou tirar aqui o alfinete que eu tinha colocado pra prender o elástico, tava aqui ainda. Coloca assim, e ajeita esse cós aqui dentro, esse elástico no cós. Tendo cuidado aqui pra ele não dobrar, tá? E aqui, aonde nós deixamos aberto, a gente termina, junta aqui, ó, passa a costura na máquina nessa parte aqui, onde nós deixamos aberto. E a gente faz o acabamento aqui de zigue-zague e a sainha já está pronta. E assim ficou a nossa sainha. Eu fiz o acabamento aqui dentro também com o zigue-zague, tá? E essa foi a sainha com babadinho. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu vou deixar na descrição do vídeo, conforme eu falei, todas as medidas que eu usei aqui. É só você substituir o tamanho da cintura que você quer fazer e a altura da sainha que você quer fazer. Substituir lá as continhas que eu vou colocar, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar. Estou pronta para responder qualquer pergunta que vocês fizerem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou muito bonitinho o resultado. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração.